Ei, Vinícius, boa noite. Bem, no tema da eleição conectado à política internacional, é interessante olhar no plano de governo apresentado pelos candidatos à presidência da República o que pretendem fazer caso sejam eleitos. Considerando não só as alegações pessoais, mas também as pesquisas de opinião, usando as metodologias, eu acho que provavelmente faz mais sentido a gente analisar as candidaturas que provavelmente ou ganham no primeiro turno ou estarão num segundo turno debatendo entre si e tentando convencer a população brasileira de qual representa o melhor interesse para o país. Dito isso, interessante notar que do lado da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, há um discurso de que a proposta apresentada não é fechada, ou seja, que ele ainda busca obter alianças e estaria disposto a agregar interesses, pontos de vista de outros grupos políticos que queiram compor com ele um futuro governo. Do lado do Jair Messias Bolsonaro, a proposta é integral, portanto até mais extensa, como foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Dito isso, a gente pode tirar do documento certas informações. Do lado do Bolsonaro, há uma distinção muito grande entre o que dizia na campanha de 2018 e, inclusive, como administrou a presidência da República ao longo dos anos de 2019, 2020 e 2021. Naquela época, havia um combate muito grande ao chamado globalismo, ao multilateralismo internacional e que o Brasil deveria ter uma postura altiva e agir de forma autônoma, sem precisar consultar nem outros países, nem organizações internacionais. Já na proposta de governo deste candidato agora à reeleição, parece que não pretende, como no passado, mudar tudo o que aí estava. Parece ser resgatar as coisas como estava. Fala-se bastante em páginas sobre resgatar o papel histórico do Brasil na posição multilateral, resgatar em especial uma agenda sobre a defesa da paz e a defesa da democracia plural no ambiente internacional. Algo que, em alguns momentos, o discurso como candidato e também como presidente da República não parece ressonar exatamente o que está no texto. Por sua vez, do lado do Luiz Inácio Lula da Silva, o plano de governo pretende reestabelecer vínculos que o Brasil encerrou, provavelmente por questão orçamentária, entendendo que mais embaixadas e mais consulados são importantes para defender os direitos dos brasileiros que residem ou que tenham pretensão de estar no estrangeiro. Fora isso, também utilizá-los como plataformas para a expansão do nosso comércio, diversificar a pauta exportadora, gerar novas oportunidades para que não haja uma concentração nem na importação nem exportação em apenas alguns parceiros. Tendo dito o plano de governo, agora vale a pena a gente considerar o aspecto dos demais países. Nós perdemos na América do Sul um foro importante existente, a Unasul, a organização que reunia todos os países e buscava, através de reuniões periódicas, a cooperação entre esses países para sanar os diferentes problemas que são comuns a todos eles. Além de todos os entraves econômicos do subdesenvolvimento, talvez o mais relevante seja o tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas e tráfico internacional de pessoas. Nada se diz no plano de governo do Bolsonaro, mas há uma expectativa do Lula de reestabelecer esse foro. Considerando que houve um vento de mudança entre 2017 e 2019 que conduziu os diferentes países da América do Sul para uma maioria de direita e de 2019 para cá já uma maioria de esquerda, havia naquele ciclo que eu disse até 2019 uma força de tentar construir uma nova organização internacional para se afastar da Unasul. Ela já foi abandonada e talvez exista possibilidade, ou pelo menos portas abertas, para restabelecer o diálogo e criar esse compromisso fixo.
Olhando para fora do subcontinente, interessante olhar para as grandes potências. Do lado da China, interessante saber que, apesar de ter adotado uma postura bastante crítica ao Brasil no início da pandemia, porque tivemos aí algumas autoridades brasileiras acusando a China como responsável da doença, levantando dúvidas, inclusive, da sua indústria farmacêutica como capaz de apresentar uma vacina viável, ela adotou uma postura bastante pragmática e está preocupada com o interesse nacional. Enquanto o Brasil seguir como fornecedor de matéria-prima e outros insumos que não só os agrícolas que atendem o interesse chinês, ele vai manter uma boa parceria. Do lado europeu, é uma postura bastante difícil em relação ao Brasil, já que eles têm cobrado maiores compromissos do Brasil com o respeito não só à liberalização comercial atrelada ao direito do trabalho que combata a escravidão ou situação análoga à escravidão, mas também à preservação do meio ambiente e à diversidade dos diferentes povos no Brasil, no caso, os povos indígenas. Do lado dos Estados Unidos da América, o atual governo do Joe Biden tem utilizado a bandeira bastante forte da democracia e existe um tema suprapartidário, não só o partido dele, o democrata, mas também os republicanos, que andam lá um tanto quanto preocupados com a retórica que leve à violência física que conteste o resultado de eleições. Eles passaram um trauma muito grande e têm enfatizado que esperam que governos no país inteiro, no mundo inteiro, respeite o resultado das urnas. Agora, a eleição vai acontecer domingo, a partir daí a gente pode voltar a fazer uma análise, tanto se eventualmente alguém ganhar, quanto os candidatos o que mudarem para apresentar-se no segundo turno, assim como a resposta dos diferentes países de acordo com o cenário que sair das urnas.